Origem do universo. Criacionismo. Quando se fala em origem de todas as coisas, logo vem à mente o conflito entre a teoria da evolução e o criacionismo proposto na Bíblia cristã. Onde está a verdade? Por que devemos acreditar em um pensamento em detrimento de outro? No vídeo anterior, comentamos sobre a teoria do Big Bang, que foi apresentada oficialmente em 1948, e agora, no vídeo a seguir, traremos os relatos apresentados na Bíblia Sagrada e veremos ponto a ponto como foi a criação de todas as coisas segundo a Bíblia. Sejam bem-vindos ao canal TFS Ciências. Meu nome é Thiago Félix e juntos descobriremos um pouco mais sobre a origem do universo, criacionismo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. Aqui há o apontamento ao Criador de todas as coisas, Deus. Independente de sua crença em Deus ou não, nos acompanhe no desenrolar desses acontecimentos, com o auxílio das considerações do Dr. Harold L. Willmington, autor, educador e conferencista bíblico. Primeiro dia. Criação da luz. Gênesis 1:2 a 5. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. O Espírito Santo moveu-se sobre a terra. As ondas de força fluíram de suas fontes de energia vibrantes e onipotentes, ondas de calor e de intenso magnetismo. Assim, o universo criado foi energizado. A rotação da Terra sobre o seu eixo também começou nesse momento. Tanto a energia quanto a matéria estavam presentes no quadro de espaço, massa, tempo. Os três tipos básicos de força passaram a funcionar. Primeiro, força gravitacional, que é a força entre dois objetos. Segundo, a força eletromagnética, que é a força entre o elétron e o núcleo de um átomo. E terceiro, a força nuclear, que é a força entre o próton e o nêutron dentro de um átomo. Segundo dia. A separação das águas. Gênesis, capítulo 1, versículos do 6 a 8. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o segundo dia. A água aqui referida ocupava dois espaços. Primeiro, o espaço do solo, a água que corria sobre a terra em oceanos, rios e lagos. E da atmosfera, o espaço da atmosfera, que refere-se ao vapor de água. Terceiro dia. A criação da vida vegetal. Gênesis capítulo 1, versículo 9 a 13. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom.
E foi a tarde e a manhã o terceiro dia. Uma vegetação verde e viçosa, com flores exóticas, agraciava o solo seco recentemente fundado. Esses versículos desafiam a doutrina da evolução proposta por Charles Darwin. Moisés, autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, afirma que a vida foi criada sobre a terra seca, de modo sobrenatural, e tudo isso no terceiro dia da criação. Quarto dia: a criação do sol, da lua e das estrelas. Gênesis capítulo 1, versículos do 14 ao 19. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer seção entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o quarto dia. No primeiro dia, Deus criou a luz física. No quarto, ele criou as fontes especiais de luz. Esses corpos celestes desempenhariam 3 funções simultaneamente. Primeiro, seriam sinais, pois ensinariam e rememorariam ao homem a obra criativa de Deus. Segundo, seriam estações, que funcionariam como um calendário, dividindo as estações, os dias e os anos, e tornariam possível ao homem planejar acuradamente o seu trabalho. Terceiro, seriam luzes, pois substituiriam as fontes de luzes temporárias dos dias anteriores. Um fato curioso sobre o porquê a Terra foi criada antes do Sol, em relação a isso, Willmington destaca 2 razões. Primeiro, para demonstrar a prioridade de Deus em criar o local onde viveria o homem a ser criado no 6º dia, e segundo, para prevenir que os homens adorassem o Sol. Quinto dia: a criação dos peixes e das aves. Gênesis capítulo 1, versículos do 20 ao 23. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia 5º. Tem-se aqui mais um contraste em relação à teoria da evolução, pois foi criado desde pequenos beija-flores até gigantescas baleias azuis. Trata-se de algo pouco conhecido, até o fato de que a baleia azul é mais pesada do que um Boeing 737. Ela pode alcançar um comprimento de 33 metros e pesar mais de 150 toneladas. 6º dia: a criação das criaturas terrestres e do homem. Gênesis 1, 24 a 31. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra,
e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a terra que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente. Ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. O homem tornou-se imediatamente o destaque desse dia, e de toda a semana durante a qual se deu a criação. O homem foi feito à imagem de Deus e possuiu o mais alto modo de vida. A vida vegetal adquiriu vida inconsciente, a vida animal adquiriu vida consciente, mas somente o homem adquiriu vida autoconsciente. O homem se sujeitaria e encheria a terra. O homem foi estimulado a desfrutar da árvore da vida e de todas as outras árvores da criação, exceto de uma. Ele foi proibido de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem deu nome a todos os animais e recebeu uma esposa. Sétimo dia. Deus descansa. Gênesis capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Essa é a única vez em que se descreve Deus em descanso. Depois dos relatos da criação do mundo de forma divina, a Bíblia conta como se deu o início da corrupção moral da humanidade e os primeiros conflitos. Há uma discussão sobre o fato desses 7 dias serem literais ou não. A forma como se escreve dia em hebraico, que é Yom, sugere que sim, era um dia de 24 horas. Boa parte dos estudiosos do hebraico acreditam também nessa possibilidade, além do próprio Moisés, que foi o autor do Gênesis. Existe uma disputa acirrada entre os defensores de ambas as formas de explicar a origem do universo. Os defensores da teoria do Big Bang se encontram em dúvidas em relação a alguns pontos da teoria, como por exemplo, o que havia antes da grande explosão, quem deu o pontapé inicial para a explosão. E os defensores do criacionismo são criticados pela ausência de comprovação científica dos fatos abordados. Em meio a essa disputa de ideias, evidenciam-se ainda os que acreditam que ambos os lados estão certos. Para eles, a ciência apenas explica, através de suas metodologias, a magnífica obra de Deus. Enfim, e você? Diante do que foi apresentado nos 2 vídeos, o que acha? Criação divina ou Big Bang e evolução? Bom, deixe aqui seus comentários, dúvidas, críticas e sugestões para os próximos vídeos. Obrigado pela companhia e até mais.